Então, pessoal, aqui no GeoGebra nós vamos construir o sólido de revolução a partir da interseção de duas funções. Para isso, na minha janela de entrada, eu vou escrever minha primeira função, que eu vou chamar de f de x, percebam aí, igual, vamos usar aqui a calculadora do GeoGebra, raiz quadrada de 36 menos x ao quadrado, que vocês podem observar aí, ok? Agora vamos escrever a nossa g de x, eu vou tirar aqui o plano da nossa janela 3D. Escrevendo g de x, eu vou pegar como sendo uma função constante igual a 2. Ok, pessoal? Percebam aí. Bom, então agora eu tenho a interseção das minhas funções f e g. Eu posso alterar aqui a cor, se assim eu quiser. Tudo bem, pessoal? E aí eu posso identificar a solução de interseção dessas funções. É só escrever aqui no GeoGebra, resolver, acionar essa função, resolver a equação. Então eu coloco aqui a minha f igual a g. Então tá aí a minha solução, que corresponde realmente aos pontos que a gente pode visualizar na nossa janela 3D. Tudo bem, pessoal? Bom, com isso eu tenho a solução, que é exatamente o ponto de interseção dessas duas funções f e g. Aqui na minha janela de entrada, eu vou escrever a parametrização dessas funções. Então, eu aciono essa função aqui do GeoGebra, curva. Então, na primeira opção, eu escrevo a variável t, agora eu escrevo f de t, que seria o quê? O segundo ponto, que é a imagem desse primeiro ponto. E a terceira opção, o zero, que eu já escrevi aí, ó, tá? E aí, a quarta opção é a variável. E a quinta é esse valor inicial aí, que é de menos 4 raiz quadrada de 2, até 4 raiz quadrada de 2, que é o valor final. Tudo bem? Então essa é a minha primeira parametrização correspondente à minha f. Agora eu vou escrever a minha outra curva, que tem a parametrização com relação à nossa g. Então, acionando a mesma função, eu tenho aí, a primeira expressão é a variável, a segunda é a imagem desse ponto, g de t, que agora eu me refiro a g. O terceiro ponto é zero, porque eu quero que essa projeção continue no eixo x, sobre o eixo x, né? Então o z tem que ser zero. A quarta posição é a variável. Agora eu coloco meus intervalos de início e de final. E aí eu tenho a minha nova parametrização com respeito a g. Tudo bem? Então eu tenho as minhas parametrizações. Agora eu vou criar aqui um controle deslizante, então eu vou abrir minha janela de visualização. Vocês podem observar aí que nós já temos aí a interseção das funções. Observe aí a solução, né, que a gente destacou. Agora esse controle deslizante que eu vou criar, ele é a variação no intervalo de 0 a 2π. Então eu aciono o ângulo eu vou chamar de alfa. O intervalo de variação vou considerar como sendo de 0 a 2π. O incremento pode ser 1 e a velocidade com que esse sólido vai se formar nessa variação, eu vou considerar uma velocidade 6, por exemplo. Ok? E aqui na nossa janela 3D, aparentemente parece-me que não aparece a interseção dessas funções, mas eu posso mexer aqui que já consigo destacar, como vocês podem visualizar. Que eu posso aí, parte das funções que eu posso tirar, basta eu acionar aqui na minha janela de entrada, eu aciono as duas funções, Ctrl A, e vou em configurações, ok? Então eu vou em avançado, né, aqui na minha função e procuro a janela de visualização 3D. Nós criarmos nossa superfície. Então, para isso, eu aciono aqui superfície. Eu tenho duas curvas, então eu vou escrever a superfície da primeira curva. Aqui o GeoGebra chama de A. O ângulo a gente sabe que é alfa. A reta o eixo é sobre o eixo X, que eu quero essa projeção. Perceba lá na janela 3D que esse gráfico ele começa a se formar da nossa superfície, né? Agora vamos escrever a superfície referente à curva B. A mesma função a gente vai acionar
curva, ângulo, reta. Então a curva, agora eu me refiro a B. O ângulo é alfa, né, que nós estamos utilizando. E a reta corresponde, né, a essa projeção sobre o eixo X. Agora sim eu vou fechar nossa janela de visualização e deixar apenas a nossa visualização em 3D, ok? Observem aí. Então aqui eu faço variar esse parâmetro do ângulo. Observem que o sólido ele começa a se formar e ele tem vários aspectos que a gente pode visualizar em diferentes perspectivas. E aí a gente pode inclusive mexer na escala para nós observarmos aí o gráfico de várias maneiras, né, com relação à sua formação. Então esse sólido de revolução é interessante a gente perceber em diferentes perspectivas para a gente observar bem as curvas características que geram esse sólido de revolução a partir da interseção dessas duas funções aí que nós escolhemos, e é bem interessante a gente perceber. Então vocês podem mexer nessa escala se assim vocês quiserem. É interessante a gente perceber a maneira, né, como o gráfico se apresenta, e que vocês possam então compreender que a partir da interseção de duas funções nós podemos observar geometricamente a construção, né, de um sólido que é gerado a partir da interseção dessas funções. Então esse sólido, que a gente chama sólido de revolução, nós temos aí uma série de propriedades, né, características que nós podemos destacar em relação à observação que a gente faz da construção desse sólido de revolução. A gente pode destacar apenas uma das partes, né, de que é gerada do gráfico. Observem aí o GeoGebra, né, a gente pode observar aqui com essas opções, bem interessante. Tá ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido. É muito importante que vocês tenham essa visualização. E aqui o GeoGebra também dá a oportunidade para você calcular o volume. É só usar a janela CAS e lá você digita o volume em função dessa rotação em torno do eixo X. Então vai ser diretamente proporcional a π vezes a integral nesse intervalo da interseção das funções, que seria de menos 4 raiz de 2 a 4 raiz de 2. Da diferença, o integrando vai ser a diferença do quadrado dessas funções, f ao quadrado menos g ao quadrado. Então isso aí é o método das arruelas, né? Também pode ser utilizado. Então pessoal, era isso. Muito obrigado, um abraço para vocês e até a nossa próxima videoaula.